Fala galera, estamos começando mais um PMcast Força Pública em Marcha, o PMcast oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou a soldado Bruna Cordeiro e para você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, nós estamos nas principais plataformas com @PMESP, PMESP, de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer ao Carijó Filmes, que cedeu mais uma vez o estúdio aqui pra gente, e vamos começar o nosso programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, a gente vai falar sobre a Defesa Civil, mas antes de apresentar os convidados para vocês, gostaria de rodar um videozinho para vocês entenderem o que acontece por lá. Então, para falar sobre a Defesa Civil, hoje a gente está aqui com o Tenente Lourençon e com a Cabo Lira. Tudo bem, senhores? Obrigada pela participação, sejam bem-vindos. Gostaria de começar pedindo para os senhores se apresentarem para a gente, falar um pouquinho sobre a trajetória na polícia, na Defesa Civil, e aí a gente vai desenrolando. Ótimo. Pode começar, Lira. Então tá bom. Eu sou a Cabo Lira. Eu entrei na instituição em 2016. Posterior, quando eu me formei no específico, eu fui trabalhar no trânsito. Trabalhei no trânsito, depois eu fui para o INTE. No INTE, eu fiquei um pouco período. Foi logo quando iniciou a pandemia. Então, deu início à pandemia. E aí, pegou todos os recrutas, né? E nós fomos trabalhar um pouco na Casa Militar, né? Lá no Palácio dos Bandeirantes, no CILOG, no Centro Integrado de Logística, para atender todo o estado de São Paulo. Nisso, eu fiquei lá algum tempo trabalhando e foram vários policiais que foram lá também. Posterior a isso, todo mundo começou a voltar para suas unidades. Eu acabei ficando, recebi o convite para trabalhar na Casa Militar, mais especificamente para trabalhar na Defesa Civil, e estou até hoje. Vão fazer 5 anos que eu estou lá. E, continuando, né, eu trabalho no Núcleo de Situação de Anormalidade. Eu oriento os municípios na decretação de situação de emergência, estado de calamidade pública e também no processo de homologação estadual. Então, eu trabalho na resposta ao desastre. Ai, que legal. É muito legal, Que é legal. apaixonante. E o senhor, tenente? Eu sou o Tenente Tiago Luiz Lourençon. Eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 2005. Eu fiz o curso de formação de soldados na Escola Superior de Bombeiros. Saindo de lá, eu trabalhei no primeiro grupamento de bombeiros por 5 anos. Em 2010, fui promovido a cabo. Em 2011, fiz o curso de formação de sargentos. E aí, em 2017, eu já estava sendo promovido a primeiro sargento, que me habilitou a fazer o curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar. Nessa época, em que eu era de segundo para primeiro sargento, foi quando eu prestei o concurso. Eu já estava na Casa Militar, né, trabalhando na Defesa Civil. E aí, após a formação lá no nosso glorioso CH, eu retornei para a Casa Militar, onde permaneço até os dias atuais, atuando na divisão de prevenção. Já são 8 anos de Defesa Civil. Que legal. Bastante tempo. Bastante tempo. Para começar, os senhores poderiam explicar para a gente brevemente o que é a Defesa Civil e onde que ela se encontra dentro da estrutura da Polícia Militar aqui de São Paulo? Sim, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela compõe a Casa Militar. A Casa Militar, ela é uma, vamos dizer de uma maneira bem simples, né? Ela é uma unidade da Polícia Militar que não está diretamente subordinada nem à Polícia Militar e nem à Secretaria de Segurança Pública. A Casa Militar está destacada e ela está na Governadoria do Estado. Ela é um órgão de assessoria direta do governador do Estado, tá?
Por que ela está ali? Né? Justamente por prestar serviços de assessoria direta ao governador do estado, então a subordinação direta torna a nossa atividade mais fácil. A gente trabalha com mais efetividade dessa forma. Por isso tá? que ela se encontra dentro do Palácio dos Bandeirantes. Isso, exatamente. Precisa dessa proximidade junto com a autoridade, né, o governador do estado, porque o serviço realmente é de assessoria direta ao governador. Nem tem mais nenhuma outra questão sobre isso. A Casa Militar é composta por três grandes departamentos. Né? O Departamento de Segurança Institucional, que é responsável pela segurança comunitária dos palácios, né? Que tem mais de um palácio no governo. E a segurança das autoridades, né? As autoridades que possuem direito à segurança prestada pela Polícia Militar, por intermédio da Casa Militar, são o governador de estado, o vice-governador e seus familiares, tá? O outro departamento é o Departamento de Proteção e Defesa Civil, foi fundado no dia 9 de fevereiro de 1976. E um departamento que tem funções administrativas, é como o nosso panelão lá na Casa Militar, né? Todos os P's estão ali, que é o nosso DRH, o Departamento de Recursos Humanos. E a Defesa Civil, né, que eu já citei aqui, onde nós desenvolvemos a nossa atividade. Também uma unidade de assessoria direta ao governador do estado, visto a sensibilidade do tema. Tá? A sensibilidade do tema ela é muito grande e as atividades que a gente desenvolve são muitas. Eu acho que a gente consegue transcorrer durante aqui, né, o programa. Mas, basicamente, a ideia em 1976, o governo do estado de São Paulo decidiu que era preciso ter um órgão governamental responsável por coordenar as atividades dentro da gestão, podendo contar com o apoio de iniciativa privada e sociedade em geral, para se realizar a prevenção de desastres, tanto naturais quanto tecnológicos. Sim. Então, o surgimento da Defesa Civil do Estado, ela decorre de três eventos importantes. Foram deslizamentos de terra generalizados que ocorreram em Caraguatatuba, e os incêndios dos edifícios Andraus e Joelma. Então, um desastre de origem natural, mais dois de origem tecnológica. Então, naquele momento, o governo entendeu que era preciso ter um órgão capaz de fazer a coordenação entre todas as secretarias de Estado com o objetivo de fazer prevenção de desastres. E a Defesa Civil é muito associada aos desastres naturais. Mas qual que é o verdadeiro leque dela? Além dos desastres naturais, o que mais que a Defesa Civil trabalha? Olha, o nosso verdadeiro leque é trabalhar em conjunto com todas as secretarias de Estado. E a gente toma por base para desenvolver as nossas atividades o princípio de tudo, que é conhecer o risco. Então, para a gente conhecer o risco, é importante que a gente tenha uma sensibilidade por entender quais são os perigos existentes no nosso território, tá? Então, é muito comum quando a gente pergunta para alguém, né? Me dê um exemplo de desastre, né? É muito comum as pessoas associarem o desastre aos eventos relacionados com excesso de chuva. Então, vai sair deslizamento como exemplo, vai sair inundação, né? E o pessoal costuma se esquecer dos demais, que é aqueles relacionados com a falta de chuva, como a estiagem, a umidade relativa do ar baixa, seca, ou biológicos, né, como teve a pandemia aí recentemente, né, doenças infecciosas virais, bacterianas, infestação de algas, de pragas, isso também é desastre. E os tecnológicos. Então, tecnológicos abrangem bastante coisa, né? Então, tem um acidente de transporte de qualquer modal, ferroviário, rodoviário, aéreo, marítimo, tanto de passageiros quanto de produtos perigosos. Acidentes nucleares, né, radioativos, o colapso de barragem, incêndio em aglomerados residenciais ou plantas industriais. Então, você consegue ver que a gama de atuação com relação aos perigos possíveis no território ela é bastante grande. E aí a nossa competência, a partir do momento em que a gente compreende um perigo possível, porque o perigo ele é a ameaça provável, tá? Por exemplo, se eu te perguntar, Bruna, existe a ameaça vulcanismo no mundo? Sim. Existe. Até fora do nosso mundo, né? Sim. Isso, outros planetas, outras luas, tem vulcanismo, né? Agora,
Essa ameaça vulcanismo, ela está presente no território do Estado de São Paulo? Não. Não está. Então, essa ameaça não é um perigo para nós. Então, não há probabilidade de ocorrer, por isso não é um perigo. A partir do momento que uma ameaça é provável de ocorrer em algum lugar, é um perigo. E a partir daí, a nossa competência natural dentro da lei é coordenar as atividades para que todas as secretarias de Estado, cada uma operacionalizando a sua própria política pública, integre nas suas atividades habituais elementos de gestão de risco e de desastre. Tá? O que é gestão de risco? Gestão de risco são 3 momentos que antecedem o evento. São as ações de prevenção, mitigação e preparação. E a gestão de desastre é quando ocorre o evento, aí nós temos a resposta e a recuperação. A gama da Defesa Civil, ela é muito ampla, né? O que a gente está acostumado a ver é a atuação da Defesa Civil sempre na resposta ao evento, né? Mas é igual o tenente falou, a gente tem ações muito anteriores, então a gente trabalha com ciclo, né? Então é prevenção, preparação, resposta e recuperação. Então, a gente trabalha na resposta com ações de socorro, assistência, restabelecimento, e isso é o que aparece, né? E o que está por trás é o fundamental, né? O arroz com feijão que a gente precisa fazer. E é o que o tenente estava explicando. A gente tem a questão da prevenção, então, nas escolas, explicar o que acontece, explicar, ir lá na raiz, né? Porque é a criança que vai levantar, né? Que vai trazer o fruto para os pais, que vai trazer a educação, né? Então, a gente trabalha com isso, preparação, não somente na resposta ao evento. E quando é relacionado aos desastres, como que funciona esse monitoramento e a prevenção? Tá. O monitoramento, ele acontece 24 horas e ele é ininterrupto, né? Lá na Defesa Civil, a gente tem uma divisão, né, que chama Divisão de Monitoramentos e Alerta. E lá conta também com meteorologistas que trabalham também 24 horas por dia. E dentro dele também a gente tem um sistema de envio de alertas, né? Então, eu vou falar uma coisa muito legal, que é como se fosse 2 em 1, que é o envio de alerta preventivo que a gente tem através do celular, que é para todo mundo, né? Então, a gente tem o primeiro cadastro, né, do SMS, o 40199, aonde a população vai lá, cadastra seu CEP. Então, todos que estão assistindo, ó, fica a dica que isso salva vidas, né? Então, cadastra seu CPF no 40199... O seu CEP, desculpa, CEP. Cadastre seu CEP no 40199. E lá você vai receber os avisos. Mas lembrando, não é aviso de previsão de tempo. É aviso de previsão de uma possibilidade de um desastre, né? Então, para que a pessoa saiba o que ela precisa fazer, né? Se ela está num lugar de risco, né? Então, assim, se ela já está num lugar de risco, então ou ela vai se abrigar ou ela vai sair de lá, dependendo de como está a situação, né? Então, esse 499 é fundamental para eles se cadastrarem. E ainda no celular, a gente tem uma nova, né? Que é o Cell Podcast, que todo mundo já conhece. E ele é excelente, que independe de cadastro de CEP, né? Então, basta a pessoa estar no perímetro, né? Onde existe a possibilidade extrema, né, de um desastre, assim, o risco é extremo. Então, a população que reside naquela área, os meteorologistas vão informar, não, aqui é um alto risco. Vai ser feito um perímetro e todas aquelas pessoas daquela região, independente de CEP, vão receber o seu alerta. É igual o alerta que a gente recebe no celular quando vai chover? Esse aí que você não pediu para receber, está recebendo. É isso mesmo. É esse daí. E a gente tem trabalhado com isso e tem dado os ótimos frutos, né? Porque independe, porque a primeira opção, que é muito boa também, né? A gente precisa se cadastrar, né? Então, e ele é ali limitado, normalmente a gente põe nossa casa, nosso lugar de serviço, né? Eu tenho a minha casa e é onde eu trabalho. Então, eu sei ali da região. Mas o outro independe. Então, esse é um meio preventivo excelente, que dá muito certo. E que tem dado muito certo e que, de fato, tem salvo assim, muitas vidas. E a gente tem relatos disso também. Então, a Defesa Civil ela tem trabalhado ininterruptamente com monitoramento, 24 horas, e com a questão da prevenção também. Ai, muito interessante, né? Muito bacana. É muito legal. Para chegar nesse momento, existe uma trajetória, né? Uma sequência lógica, tanto que nós somos... A Defesa Civil ela possui 4 divisões que são estruturadas de acordo com as ações de proteção da Defesa Civil.
Então, tem a divisão de prevenção, divisão de preparação, resposta e recuperação. A Lira trabalha lá na divisão de resposta, né? No núcleo de logística humanitária, é isso, né, Lira? Então, como que funciona essa sequência? Como eu disse, né? Nós somos os responsáveis lá na prevenção por diversas atividades, né? Mas a principal delas é apoiar os municípios na elaboração dos mapeamentos de risco, tá? Então, a partir daí, o município ele tem conhecimento das áreas de risco relacionadas com riscos geológicos e hidrológicos, tá? Sim. Então, tem diversas outras atividades, mas essa é a principal. Uma vez que a gente conhece a área de risco, toda a gestão precisa atuar naquela área, de forma sistêmica, e como eu disse, a nossa competência aqui é fazer a coordenação para que ocorra a integração das atividades, cada um no seu papel, Bruna. Conhecendo, a gente consegue atuar não só na resposta, mas desde a prevenção, tá? E a gente pode passar para o segundo momento, que é a preparação. A preparação significa otimizar as ações de resposta. Então, quando um gestor de defesa civil municipal, ele convida todos os representantes de todas as secretarias e entidades públicas que tenham competência por um serviço ou uma área, então ele convida lá, né? Olha, você precisa participar do plano de contingência do nosso município, né? Então, é muito comum ele ter uma resposta muito chatinha na resposta, né? A resposta é, desastre é problema da defesa civil, né? Você se vira lá no desastre, né? E não é. Desastre é problema de todos, sem exceção. Por isso que no nosso vídeo apareceu embaixo aqui uma frase, não sei se você leu. Defesa civil somos todos nós, está escrito lá, né? Todos nós, né? Não é defesa civil somos todos eu, né? Só mais um exemplo aqui. A gente também, Bruna, a gente precisa coordenar a integração entre as políticas públicas. Sim. Não é só a integração de uma política pública com política de proteção e defesa civil. Tá? Então, não é só a assistência social que ofertou o aluguel social e acabou. Não é só a PM levando segurança pública na área de risco, né? A gente precisa integrar as políticas públicas entre si. Tá? A gente tem que fomentar isso. Então, vou dar um exemplo. O município de Franco da Rocha, ele tem uma quantidade muito grande de residências que estão em áreas de risco. Mas se a gente pega o Plano Municipal de Redução de Risco de Franco da Rocha, salvo engano, de 2021, aquele plano municipal, ele indicava algo em torno de 50 moradias que precisavam ser removidas. Então, do todo de moradias que estavam em área de risco no município, em torno de 50 que não tinha o que fazer, tinha que retirar, tá? Por que tem que retirar? Ou porque é uma habitação muito precária, e aí a intervenção no ambiente para acabar com o risco fica muito mais cara do que ofertar outra moradia, esse tipo de coisa. Então, é melhor remover, tá? No ano de 2023, salvo engano, em parceria com a Secretaria da Habitação do Estado, né, em um programa da CDHU, foram ofertadas essas moradias. Tá? Então, acho que foi em 2023. Em 2023, todas as moradias de Franco da Rocha com indicação de remoção, todas as famílias foram atendidas em programa habitacional. Todas. Então, quem fez isso? Secretaria da Habitação. Se não tivesse suficiente, eu poderia pegar, começando uma integração entre políticas públicas. Eu poderia, uma parcela daquelas pessoas para o programa habitacional, uma outra parcela com aluguel social, e aí retira as pessoas da área de risco. Aí eu vou, por exemplo, para uma outra política pública de infraestrutura. Então, eu vou no município, Secretaria de Obras vai lá, faz a demolição dessas moradias de onde as pessoas foram retiradas. Aí, a Secretaria de Meio Ambiente vai até o local onde essas moradias foram retiradas para fazer a recomposição da vegetação nativa. E ela pode fazer isso em conjunto com a Secretaria responsável por lazer, parques públicos. Ao invés de fazer uma recomposição pura e simples, ele pode fazer um parque ali, uma praça, né? Algo que a própria população se apropria, fala assim, ninguém mais vai invadir aqui, é uma praça que fizeram para a gente aqui, né? Não vai ser mais uma área de risco. Em conjunto com o GCM ambiental ou Polícia Militar Ambiental, depois que você fez a remoção das moradias, você demoliu, você fez a recomposição do ambiente, você fez uma praça pública, fiscalização ambiental, para não permitir que ninguém invada mais e você tenha de novo uma área de risco. Então, é cada um dentro da gestão pública fazendo o seu papel para aquela área não voltar a ser uma área de risco. Entende? Um trabalho de formiguinhas, cada um. E feito por todos, sem exceção. Cada um na sua competência, na sua política pública. Excelente. Muito.
É muito legal, né? Muito legal. É muito amplo, É amplo. né? Esse é o nosso leque, né? Lembra que você falou qual é o leque de atuação? É muito amplo. É muito legal, porque eu estava falando para você numa linha, né, da questão de monitoramento e alerta, né, que é uma linha que eu acho que todo mundo tem acesso, né? A população tem acesso. Aí o tenente falou uma linha que ninguém vê, né? Que é o trabalho de formiguinha que você falou, que é muito amplo, que envolve políticas públicas. Esse mundo é E tem muito campo para fascinante. tudo, e a gente precisa pensar em tudo. Muito legal. E eu vou ser bem sincero contigo, né? A minha vivência na Defesa Civil há 8 anos é o que faz eu ter a forma de pensar como eu penso em Defesa Civil. E isso é uma coisa bastante positiva lá na Casa Militar, que não é comum ter alteração no efetivo. A gente consegue realmente fazer um trabalho de longos anos, né? Que nos dá uma base para poder continuar. E conseguir, a gente consegue lá, como eu disse para você há pouco, né? Abra sua mente, expanda seus horizontes, né? A gente consegue trabalhar dessa forma e observar o todo, né? Então, quando eu consigo trabalhar assim, eu vejo que tudo realmente faz parte. Eu vou dar um exemplo para você. O pessoal, em uma entrevista, eu não sei se eu poderia fazer essa referência, né? Mas o pessoal que estava aqui anterior estava falando sobre PROERD, talvez. Isso. Né? Então, veja, antes da COBRAD, né, a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres atual, existia, salvo engano, o nome era CODAR, né? CODAR ou CODAR, acho que é CODAR. E ela, além dos desastres naturais e tecnológicos, ela também trazia os desastres sociais de origem humana. E lá você tinha, por exemplo, drogas, violência, terrorismo, né? Que a gente não deixou de tratar isso. A gente não vai deixar de tratar, né? São questões de importância. Então, você vê, quando a Polícia Militar ela tem um trabalho com o PROERD lá, esse trabalho não é gestão de risco e desastre. É proteção e defesa civil. Também, lá na prevenção, com relação ao uso de drogas e violência. Trabalho fantástico. Quem faz? A Polícia Militar, dentro do expertise dela, segurança pública, né? Isso é uma coisa muito bonita de ver. Um outro exemplo legal aqui, que a gente não costuma associar, né? A Lira falou muito bem aqui do nosso Cell Broadcast, né? E você sabe onde costuma esbarrar as atividades? Prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, né? Então, quando chega na resposta lá, a gente acaba tendo alguns problemas, né? E algumas pessoas sofrem, né? E sabe que a gente, na nossa vivência, percebeu, né? Que as pessoas se envolvem pouco. É muito difícil. Não adianta a gente fazer todo o trabalho e não conseguir envolver efetivamente as pessoas, né? E isso está relacionado com uma coisinha que chama cultura de percepção de risco. Sim. A nossa cultura de percepção de risco ela não é muito bem desenvolvida. É diferente, por exemplo, do pessoal lá no Japão, né? Se toca um alarme de terremoto lá, um menininho de 5 anos sabe o que tem que fazer. Por que a gente não pode ser igual? Né? Daí eu digo para você, a gente está trabalhando para isso. Não a gente, eu trabalhando, não. Quem tem que trabalhar. Então, quem dentro da gestão pública tem a expertise para ensinar as pessoas? A Secretaria da Educação. Então, desde 2019, a Educação de São Paulo, ela tem um programa, chama Programa Escola Mais Segura, em educação para redução de riscos e desastres, né? Então, ela ministra instruções, inclusive com material que chega para o aluno lá na sala de aula. O material chega de forma transversal no tema, né? Isso é previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Que um pequeno combinado aqui, é o parágrafo 1º e o 7º do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases, ela diz, né? Deverão ser inseridos temas transversais ao currículo básico com assuntos relacionados a características regionais. Então, veja, é a lei da educação falando. Você tem que tratar das coisas regionais, né? A área de risco é uma característica regional, certo? Então, tem o programa Escola Mais Segura e eu já até faço aqui uma pequena correção na minha fala, porque a educação do Estado de São Paulo ela já trabalha na área como tema transversal desde 2010. Já está no currículo paulista desde 2010, tá? Hoje tem mais força. E nas redes municipais de ensino, a gente tem uma estratégia muito legal que chama Olimpíadas do Conhecimento, que muda, a ideia é a mesma, né? Falar sobre risco e desastre, só muda um pouquinho o formato por conta da idade dos alunos, tá? E a gente avança, assim, para um processo de longo prazo, né? Em que talvez daqui 10 ou 15 anos a gente tenha uma sociedade culturalmente mais desenvolvida com relação à percepção de risco. Aí, veja, você recebe os SMS do 4199, Bruna? Desses SMS 4199 não é isso? Então, grande parte da população não recebe. Por quê? Porque o 4099 a pessoa precisa se cadastrar para receber. Então, em torno de 5% dos celulares no estado de São Paulo que tem o cadastro. Pequeno, né? Então, porque a cultura de percepção de risco nossa não é aflorada, não é desenvolvida. Né?
Por isso que a gente teve que avançar para o Cell Broadcast, que é a versão do negócio que você não pediu para receber, você vai receber. Mesmo você não querendo, eu vou te alertar, né? E isso é muito importante, né? Esse trabalho educacional é importante para a gente evitar problemas do futuro. A gente precisa tratar da gestão de risco. Não é eliminar a área de risco o foco, tá? Porque isso não vai acontecer. Nós somos uma grande sociedade, com todos os problemas políticos, econômicos, sociais. A gente está aqui firme e forte. Nós somos uma grande sociedade, tudo bem? A gente só precisa desenvolver um pouco mais e eu acho que a gente precisa realmente se colocar numa condição, né? Entender que a gente está numa condição que somos uma grande sociedade. Sim. Tá? Capaz, nós somos. Então, só para dar um exemplo aqui. Por que não elimina todo mundo da área de risco? Porque não dá. A estratégia é desenvolver elementos de convivência segura com o risco. Tudo bem? Quais são esses elementos? Conhecer a área de risco, se preparar lá na preparação, ter um bom monitoramento lá no nosso centro de gerenciamento de emergências, emitir o alerta no 4099, no Cell Broadcast, treinar as comunidades para fazer exercício simulado, o município preparado para ter o abrigo na hora certa, para receber as pessoas, para ter os programas habitacionais para encaminhar as pessoas, para ter uma boa infraestrutura, para diminuir o risco, né? Mitigar o risco. Então, tudo isso são elementos de convivência seguro com o risco. E aí, com certeza, deve ter gente pensando, invenção de brasileiro, né? Não consegue resolver o risco, inventou esse negocinho de convivência seguro com o risco. Aí, eu te pergunto, lá no Japão, o território inteiro é área de risco de terremoto. O litoral todo é área de risco de tsunami. E tem vulcão em atividade. Quantas vezes vocês ouviram dizer que o governo japonês vai mudar o Japão de lugar? Vai comprar um território de outro país e mudar o Japão de lugar? Não. O que eles fazem? Eles desenvolvem instrumentos de convivência seguro com risco, que vai do bom monitoramento, do alerta e até a criancinha que sabe o que faz na hora do alarme, o que tem que fazer. Né? Então, os países desenvolvidos, eles fazem isso, como os Estados Unidos, que tem lá a Flórida, que toda hora tem furacão. Alguma vez o governo americano disse, ninguém vai morar na Flórida, é proibido. Não. Eles convivem de forma segura com risco. Tem o acompanhamento meteorológico, a previsão, emite o alerta, o pessoal pega o seu veículo ali, vai para a estrada, vai embora da Flórida, outros já tem uma estrutura em casa, às vezes, preparada para passar pelo furacão, mas as pessoas convivem de forma segura com risco, é o que a gente precisa fazer aqui. E o programa educacional, ele é um caminho para poder fazer com que as pessoas melhorem. Além de tantas outras coisas, né? Além da atividade nossas redes sociais, e a gente está toda hora na imprensa, tudo isso vai levando a percepção de risco, vai melhorando a percepção de risco das pessoas. Né? O trabalho de vocês lá no Seconsoc, né? Aí, que legal, pensou? Estamos fazendo hoje aqui. O que a gente está fazendo hoje, com certeza, quem assistiu o nosso podcast, o seu podcast, vai melhorar um pouco, sai um pouco melhor, né, com relação à cultura de percepção de risco. E a gente evitar coisas muito tristes pela falta de cultura. Então, só para terminar o meu exemplo de algo muito triste, né, estávamos lá em São Sebastião, foi inclusive um evento que para mim foi bastante marcante, né, dentre outros que eu participei. Eu participei de grandes eventos desde quando eu não era Defesa Civil, né, já no Bombeiro participei lá da emergência lá, a queda da aeronave da TAN em 2007, né? Ou aquela cratera no metrô na Pinheiros, enfim. Eu participei de grandes ocorrências, já antes da Defesa Civil. Então, estávamos em São Sebastião, né? E aí, o que aconteceu lá? De madrugada, tinha um senhor que, lá na Vila do Saí, ele construiu uma casa bem na base da encosta para poder alugar para a temporada. E naquele fim de semana, feriado de carnaval, tinha bastante gente lá na pousadinha dele, né? E 3 horas da manhã ele estava gritando lá fora para o pessoal sair, porque o morro ia descer e a chuva estava chovendo forte e ele lá fora gritando, né? E as pessoas que alugaram a casa, obviamente não são de lá, né? São turistas, né? Então as pessoas passavam pela janela, olhavam para ele, mas, enfim, continuaram lá dentro da casa, tá? E ele continuou lá fora gritando e a chuva não parava. E em dado momento, 2 crianças apareceram na janela para ver quem estava gritando lá fora, né? E foi na hora que que ocorreu o deslizamento, tá? Como ele estava fora, então, veja a diferença, né? Cultura de percepção de risco que ele tinha, certo?
morador de lá, sabe que é uma área de risco de deslizamento, estava chovendo demais. Então, ele estava fora gritando para sair. Por estar fora, ele teve tempo de correr. E aí, ele ficou soterrado até a linha da cintura. O bombeiro foi lá, fez o resgate dele. E esse depoimento foi ele que deu, não estou inventando, tá bom? Ele que deu esse depoimento. As pessoas que estavam dentro da casa dele não tinham cultura de percepção de risco para deslizamento. Não eram de lá. Provavelmente moravam em algum lugar que não tinha esse problema, então não conheciam. E elas não saíram e todas elas faleceram soterradas. 11 pessoas de uma família. Caramba. Então, ao mexer, né, trabalhar na cultura de percepção de risco das pessoas é muito importante. E todos nós podemos fazer. Né? Então, você faz, você com SOC, a PM faz com relação a drogas e violência com o PROERD, o bombeiro faz com relação a riscos domésticos, especialmente, né? Tem diversas questões que o bombeiro trata, mas tem lá o programa Bombeiro Educador. Então, veja, cada um, né, cada ente dentro da gestão pública, na segurança pública, na habitação, na assistência social, na saúde, cada um pode trabalhar em todos os momentos, inclusive na mudança da cultura de percepção de risco. Nossa, E chega. Eu ia fazer justamente essa pergunta de situações desafiadoras que os senhores já tiveram frente à defesa civil e emendar a parte da tecnologia, que se tornou essencial nos últimos anos, né? E como que as inovações da defesa civil têm colaborado, né, para a implementação dessa pronta resposta rápida de emergência? Falar da experiência... Pode, da experiência e juntar essa parte da tecnologia. Isso. Tá. Então, da experiência, eu vou falar 2 ocasiões muito importantes, assim, para mim. Não é demagogia, mas todo desastre, ele te impacta de alguma forma. Não tem como, assim, você se envolve, tem vítimas, tem grandes danos, não tem como, né? Mas eu vou pegar a do Tenente e vou falar de São Sebastião, que me marcou muito também, é que o evento de deslizamento, ele é muito complexo, né? Tinha uma forte chuva, né, igual o Tenente narrou, e aí ocorreu o evento de deslizamento, onde a gente teve dezenas de, infelizmente, óbitos, né? E depois ainda, com a forte chuva, a gente ainda teve pessoas isoladas, turistas, então, assim, não vou falar não só, mas com todo respeito às vítimas, a gente tinha um enorme evento ali, né? Com muita gente envolvida, sem água, sem conseguir sair dali, gente isolada, abrigos. Foi um caos e o tempo não melhorava, né? E foi, para mim, mexeu tanto, porque foi tão complexo que, assim, até o nosso governador desceu lá e ficou lá, né? Para poder agilizar a situação. Né? Então, por isso que também lá na primeira pergunta, você vê a diferença da gente estar no Palácio dos Bandeirantes para ter esse diálogo direto com o governador e poder dar essa pronta resposta. Então, ele ficou lá uma semana, né? Ele, o Coronel Engel, né? E todos nós. Então, o desastre de São Sebastião ocorreu, todo mundo visualizou, mas ele permaneceu para nós durante 1 ano, né? Continuou, assim, a gente continuava indo lá, né? Não é assim, aconteceu, vida que segue. Uou, né? Não, é muito complexo, né? Então, a gente viveu São Sebastião durante 1 ano, sem demagogia nenhuma. Tem um acompanhamento depois, né? Sim, porque depois que acaba a emergência, que é o que costuma estar em foco, né? Tem as consequências. Existe toda a fase de reconstrução. Lembra? Prevenção, preparação, resposta e recuperação. Então, tem toda a fase de recuperação. E o que se recupera, Bruna? Então, veja, durante o evento, a gente tem lá o restabelecimento de serviços essenciais. O que significa isso durante o evento na resposta? Como eu disse, né? Socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. Então, o socorro é o bombeiro fazendo o serviço dele na área quente, a assistência ao acolhimento das pessoas afetadas. E restabelecimento de serviços essenciais significa voltar a fazer todas as políticas públicas funcionarem. Então, eu preciso, durante a emergência já, eu preciso ofertar segurança pública, habitação, a pessoa precisa conseguir ir para o hospital, precisa conseguir voltar a ir para a escola, precisa ir para a sua consulta médica, para o seu trabalho, ter mobilidade, pegar o ônibus, tem que voltar tudo já durante a emergência. Então, esse é um restabelecimento precário, né, que é aquele que é o possível fazer durante o evento, durante a resposta ao evento. E depois disso, é esse trabalhão que a Lília está falando aqui, que é a da recuperação, que ela vai estender por até anos, né? E é onde ela tem maior força no trabalho, na logística,
núcleo de situação de anormalidade, né, Elias? Tem bastante trabalho para fazer lá nessa área. E é que, na verdade, no meu caso, o tenente trabalha na prevenção, como ele falou, né? E eu na resposta, e a gente sentiu isso, né? Porque não parou, né? Continuou, tanto que São Sebastião, depois, a gente, na minha área, teve um novo decreto, porque ainda apareciam situações novas que a gente não tinha colocado ainda, né? Não tinha colocado no decreto estadual, então o município fez uma. Então, assim, foi muito complexo mesmo. E o segundo não foi no nosso estado, foi recente, foi no Rio Grande do Sul. Quando eu fui para lá, foi logo nas primeiras chuvas, né? Ocorreu as primeiras chuvas, e aí quando a gente chegou lá, a equipe chegou lá, durante acho que uma semana que nós estávamos lá, já estava um caos, né? A água não baixava, o vento era contrário, foi muito complexo, assim. Eu acho que aquele desastre, assim, não comparando desastres, mas a proporção dele era impressionante, porque a gente está falando de 95% de um estado. E são mais de 400 municípios. Assim, é estrondoso. E aí, quando eu estava lá com a equipe, choveu de novo, né? Então, já vinha aqueles riscos, vai chover. E choveu de novo e inundou tudo de novo. O que estava abaixando um pouquinho, que era muito pouquinho, subiu tudo de novo, né? Então, esse evento, ele foi muito complexo, assim, foi de uma proporção muito grande, assim, para mim. Eu fiquei lá durante uns 20 dias, né? Mas, primeiro, eu fui, né, a pedido do governador, do Coronel Engel, depois eu pedi para ficar lá, né? Porque você se envolve, você quer fazer dar certo, você quer ajudar as pessoas, não tem como. Né? E com essas experiências que nós temos, né, eu entendo que o uso da tecnologia, ela é extremamente fundamental, né? Ela é muito importante. A gente tem um exemplo agora, que é na nossa operação estiagem, que a gente está passando por ela, e o uso da tecnologia, ela está aí, né? Então, a gente tem várias inovações, como a gente tem uso de drone favorável, né, para a questão do pré-incêndio florestal. Então, já tem possibilidade de ver focos de incêndios anteriores, né? Então, a gente tem usos de aviões, a gente tem usos de tecnologias que vão nos ajudando a agir preventivamente. Tudo que o Tenente Lourençon falou, eu achei fantástico, porque tem tudo a ver com o que a gente não fala, que é a prevenção, né? Que eu acho que muitas vezes a gente chega aqui, as pessoas talvez achavam que a gente ia ficar falando dos desastres, né? Do pós, né, da resposta e recuperação, mas existe um mundo muito grande antes disso para que não ocorra isso. Sim. Né? E o uso da tecnologia, essa questão da estiagem, eu achei muito legal, que é um uso que está sendo usado agora. Um dia antes, você já vê o foco de incêndio. Então, as equipes já se preparam. Então, a gente já sabe, ali tem um foco de incêndio. Então, a equipe já pode agir preventivamente, já pode, se tiver um brigadista, já pode agir preventivamente. Então, não precisa esperar ocorrer o desastre, né? A gente já age preventivamente. Então, isso tem sido, sim, feito pela Defesa Civil, lá pelo Estado, para que os grandes eventos a gente não consegue evitar, igual o Tenente Lourençon falou, mas sim minimizar seus impactos, né? Então, a tecnologia tem ajudado dessa forma. E a gente melhorou bastante, né? Com relação à nossa parte tecnológica, né? Então, a gente trabalha bastante com georreferenciamento hoje de áreas de risco, por exemplo, né? Então, no nosso site, se você tiver interesse aí de saber se tem áreas de risco aí onde você mora, onde você trabalha, né? Acesse www.defesacivil.sp.gov.br, vai lá em serviços, cartas geotécnicas, aí ali você consegue fazer o download do mapa de risco do seu município, tá? Logo em cima vai aparecer lá. Logo em cima, nesse site, está lá, acesse a ferramenta interativa. Você clica ali, ele abre um dashboard para você acompanhar quais os municípios do estado que possuem cartas, os que estão em produção. E ele abre um mapa do canto superior direito, está escrito lá, se eu não me engano, é AVA GRD. Clica ali, que aí você vai ver as áreas de risco no mapa, tá? No estado de São Paulo, você consegue enxergar as áreas de risco. E isso dá suporte para todas as outras atividades da Defesa Civil. Então, a gente tem uma melhoria do nosso parque de radares do estado, né? Eles são operacionalizados. Tem USP, Unicamp, Unesp, né? Tem o SP Águas, tem radar também. Então, a gente está melhorando essa tecnologia. Quando eu digo o nome das outras instituições, lembre-se sempre da nossa ideia de coordenadores de um sistema, tá?
A gente não precisa executar tudo. A gente precisa saber quem que tem expertise e competência legal para executar. E apoiar essas instituições nos seus processos de melhoria também. Então, a gente tem um aumento do nosso parque de radares, né? Até teve instalação de um aí em São Sebastião. Melhoria com relação ao nosso contrato da empresa que faz a meteorologia para a gente, previsão meteorológica, né? A criação do CEPAM, né? Que aí congrega também outras instituições para troca de dados e a produção de informação meteorológica, né? Então, a gente tem, além do meteorologista contratado, tem um meteorologista do estado lá, a gente tem apoio do pessoal do Instituto de Pesquisas Ambientais e Pesquisas Tecnológicas, que vão analisar esses dados provenientes de satélite ou de radar, em associação com as áreas de risco georreferenciadas, para falar, o céu broadcast para essa área aqui, ele tem que ser especial. Né? A quantidade de chuva prevista, uma área de deslizamento de terra, tem muita gente ali. Então, é diferente de um alerta que eu vou dar para uma outra área. Então, a tecnologia nos ajuda muito nisso, né? Além de coisas que parecem comuns, mas não é uma tecnologia tão nova, né? Mas se a gente fala em uso pelo Estado de São Paulo, né? Então, assim, tem boas inovações, como, por exemplo, as nossas viaturas de atendimento operacional, elas possuem essa internet por satélite, né? Porque a comunicação é importantíssima. E no momento do desastre, geralmente falta comunicação. Então, a gente consegue levar a comunicação para as áreas afetadas, né? Além de ter o rádio, que é o padrão da viatura, né? Com os canais aí que são criptografados, enfim, né? Além dele, nós temos internet por satélite e o rádio amador também. Então, a comunicação a gente consegue levar, né? A gente contratou sistemas de referenciamento recentemente, né? A gente está migrando muitas das nossas informações para esse sistema. A gente teve uma reforma imensa no nosso centro de gerenciamento de emergências. Vá lá, Bruna, você, a equipe que trabalha com você, vá nos conhecer, tá bom? No Paço dos Bandeirantes. E é isso, né? Tem bastante coisa. Para encerrar, uma pergunta 3 em 1. Como que funciona o preparo para os agentes da Defesa Civil lidarem, né, nessas situações e se há cursos e parcerias com outras instituições? Aí, dentro ainda desse mesmo assunto, é possível existir o voluntariado da população? Se a população pode se voluntariar, ajudar. Acredito que em situações igual do Rio Grande do Sul tiveram bastantes voluntários, mas eu falo assim, aqui, mas sei lá, outras situações, né? Recentemente estava tendo bastante aquelas ações das baixas temperaturas. Não sei se tem pessoal voluntário que vai para lá. E a última parte da pergunta é justamente essa: se há projetos ou iniciativas em andamento para fortalecer ainda mais essa capacidade de resposta aos desastres, utilizando esses meios do preparo dos profissionais, dos voluntários. A gente tem treinamento o ano inteiro, né? Então, a gente sempre faz os treinamentos que antecedem a nossa operação. Então, agora a gente finalizou a estiagem, que a gente iniciou o período de estiagem. Então, isso tem todo ano. Esse ano foi muito legal, porque foram 600 municípios que participaram e mais de 3 mil agentes. Então, isso foi o nosso maior número, assim, foi muito bacana. E aí, eles fazem o curso, e aí, posterior ao curso, eles podem pedir um kit, né? Uhum. Então, é fornecido um kit estiagem, quando faz o treinamento de estiagem, e esse kit, ele é preventivo, né? Então, não é para ser usado em grandes eventos, mas é que a gente conversou até agora, as prevenções, então, ele pode usar esse kit e fazer. E a mesma coisa na Operação Verão, né? Então, Operação Verão começa lá dia 1º de dezembro. E aí, nessa Operação Verão, que a São Paulo sempre alerta, né? Que fica a Operação Verão. E aí, o que antecede esse período também tem treinamento, né? Para as áreas do PPDC. Então, todos esses municípios, os 177 municípios, eles fazem o treinamento. Os outros podem fazer também, né, Tenente? Mas eles são a nossa área, né, de olho, assim, onde corre o risco, né? Então, eles fazem o treinamento e depois que fazem, eles também podem pedir o kit. Então, isso também já ajuda de maneira preventiva os nossos municípios. E aí, a gente está evoluindo, né? Você escutou o Tenente falando, a gente está crescendo, né? Então, a gente tem também parceria recentíssima com o Centro Paula Souza, que ela está fazendo um curso técnico de defesa civil. As aulas são no período noturno,
presencial. Então, a gente tem aqui em São Paulo, é na Penha, né, Tenente? E a gente tem no interior, em Jundiaí. Então, é Legal. Na ETEC, né? na É ETEC. nessa parte que dá para entrar a questão dos voluntários, né? Dá para se preparar ou não, é fechado? É possível, não Não, é fechado. não é Esse fechado. curso Fechado, para gente de proteção e defesa civil, ele é para o público em geral, Que não é só para quem legal. vai trabalhar no município. Ele vai servir, por exemplo, para um profissional que vai se especializar para fazer gestão de risco dentro de uma empresa particular. Exatamente. Tá? O curso é bastante amplo, não é só para trabalhar no poder público, não. Tá? E ele é decorrente de um trabalho anterior que foi feito por nós também aqui no Defesa Civil do Estado, que foi de criar a ocupação na Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. Então, foi criada a ocupação de agente de proteção e defesa civil lá, e agora vem, pelo Centro Paula Souza, o curso técnico, né? Isso, e ele é excelente, porque normalmente os cursos, né, a gente tem a gama de matérias, né, porém aqui eu acho que é um pouco diferente, porque a gente tem a parte operacional, né, que vai junto com a parte teórica, nossos professores, e os dois juntos bolaram as aulas. Então, é muito rico de conteúdo, né? Então, os professores vêm com a bagagem, né, de conhecimento deles e a gente vem com o operacional. Sim. Então, é muito amplo, é um ano de curso, então, mais uma vez, vai fazer uma merchan, né? Tem que fazer vestibulinho, né? Tem Acho que- que tá aberto, eu não sei se Eu tá não aberto sei agora, se né? tá, mas teve muita procura, né? Quando a gente foi em Jundiaí, o Coronel Gimenez falou que teve muita procura. Então, eu acho que é uma inovação, né? Sim. A gente se profissionalizando, é um tempo novo. E falando de curso ainda, eu deixei por último, mas não é menos importante, que é o nosso curso de gestores, né? A gente tem nosso curso de gestores, é o nosso CEP na polícia. Modéstia à parte, eu achei excelente também o curso. Sou meio suspeita para falar. A gente tem 2 semanas de curso presencial, mas é de muito conteúdo. Aqui foi um resuminho, né? Só que lá a gente mergulha nesse mundo, assim, que as pessoas estão começando a conhecer, mas ainda está muito rasinho, né? E lá a gente tem uma profundeza nisso, a gente ensina, eles têm vistorias em campo, então você tem a parte teórica, mas também com profissionais da área, né, que atuam e também aprendem a fazer as vistorias, então o CEP da Polícia Militar também, ele é muito bom. Outro merchan, que normalmente o curso é em setembro, né, Tenente? Então, quem quiser se inscrever, né, tá aí. É isso aí. Fica a dica, eu acho super bom. Bem lembrado pela Lira, né? São os momentos de estiagem e de verão, são 2 momentos bastante específicos. Tem essas capacitações de estiagem e verão. Temos o CEP Gestores, espetacular. Temos o curso para agente. Além do CEP Gestores, nós temos um curso de agente de defesa civil que aí é para agentes mesmo municipais. Mais o curso técnico agora no Centro Paula Souza. E tantos outros, ô Bruna, que o pessoal pode verificar lá na nossa escola de defesa civil, tá? Escola de Defesa Civil, a primeira que aparece no Google, lá na nossa plataforma EAD. Aí lá tem um monte de curso. Tem curso de análise de risco, tem curso para simulado, montagem de abrigo. Isso tem uma porção de curso lá que o pessoal... A gama é grande. A grama é bastante grande, grama o pessoal é grande. pode acompanhar, né? E com relação ao voluntariado, sim, né? A lei, a Lei 2.608, ela permite que a gente trabalhe não só com o poder público, né, mas também com entidades privadas e a sociedade em geral. E aí, sociedade em geral, entra os organismos voluntariados, tá? Qual que é a ideia do negócio? O voluntário, ele presta o trabalho lá em apoio às ações do município. A Defesa Civil do Estado não faz a gestão do voluntário, muito menos do voluntário, o indivíduo, né? Sim. Eu quero ser voluntário. A gente não vai fazer isso, não existe esse banco de dados com a gente. Então, como que a gente estrutura isso? Nós temos um centro de voluntariado, que é a congregação de diversas entidades de voluntariado. Então, tem o Cruz Vermelha, Exército da Salvação, enfim, tem diversas entidades que a gente capacita para que saibam atuar no momento da emergência. E aí, a pessoa que quer se voluntariar para apoiar, aí é interessante se ela procurar um organismo de voluntariado desse, porque eles têm a expertise para fazer gestão dessas pessoas. Né? Um banco de dados, qual é a área que a pessoa pode ofertar melhor ali, se disponibilizar melhor, né? Então, de repente, o voluntário, eu sou veterinário. Pô. Então, esses centros de voluntariado, esses organismos, né? Eles vão falar, então a gente precisa de você aqui, ó, né? Enfim, então o trabalho a gente também tem capacitação e tem o centro de voluntariado nosso, que é coordenado pela divisão de
preparação lá da Defesa Civil do Estado de São Paulo. E qual é a outra pergunta? Essas. Posso só falar uma coisa do voluntariado? Sim. Tenente, tem também a questão dos NUPDECs, Núcleo de Proteção à Defesa Civil. que é isso muito aí. legal. Eles são voluntariados, né? É como se fosse, né? Voluntariados. Então, a Defesa Civil ela é ampla. Então, a gente tem a Defesa Civil estadual, a municipal. E aí, no municipal, a gente tem os núcleos, né? Que são os núcleos de comunidades. E isso é muito legal, porque eles são específicos das suas áreas. Então, supondo na área de deslizamento. Então, a gente tem um NUPDEC ali, né? Então, quem melhor do que aquela população que reside ali para saber a melhor saída de emergência, aonde é a melhor escola para poder ir. Então, no plano de contingência que o tenente explicou para nós, aí já entra no NUPDEC, que aí eles já falam, não, a escola, supondo que a gente achou que a melhor escola era A, fala, não, mas ali pode não dar, né? Então, vamos para B. Então, ali tem esse voluntariado também. Isso, Então, que legal. é muito desenvolvido legal. pelo próprio município. Pelo Né? Ele próprio cria município. o núcleo e envolve as pessoas daquela área de risco ali para poder torná-las mais resilientes, né? Melhorar a Que sua legal. É, muito cultura legal. de percepção de risco. Tem E algum. aí muitas ações, né, Bruna, durante o ano. Muitas, tá? Então, no mesmo tempo em que a gente está, por exemplo, durante a operação SP Alerta, né? São Paulo sempre alerta. Lá durante o verão, que são as chuvas intensas, além da gente estar acompanhando o desenvolvimento operacional dos municípios e apoiando em loco, né? Quando tem evento, quando tem vistoria, quando tem ação para poder acolher, restabelecer e socorrer, enfim, né? Acompanhando as instituições envolvidas. A gente também está trabalhando nesse tempo aí, já pensando lá do período de estiagem, e quando chega na estiagem, inverte o polo, né? A gente está apoiando o município no dia a dia ali, com relação à falta d'água durante a estiagem e tudo que decorre, né? A gente já está pensando no próximo verão, né? Além dos tecnológicos, né? Além das ações com outras secretarias, tá? Então é bastante trabalho. Aí a gente tem diversos, né? Então, do que você citou aí, por isso que eu lembrei, que foi do abrigo solidário, né? Então a gente realmente abre ali o abrigo para acolher as pessoas em situação de rua, né? O abrigo que a gente abre ali no Estação Pedro II, ele tem um formato diferente veja, não é que falta abrigo no município de São Paulo, não é isso não, tá? Não é, tá? É que a gente operacionaliza de uma sistemática um pouco distinta, porque às vezes a pessoa prefere ficar na rua. Sim. Porque no abrigo ela tem que se submeter a um horário, tem o horário do banho, o horário da janta, o horário não sei o que e tal, né? Então, infelizmente, algumas pessoas elas preferem ficar na rua do que submeter a essas regras, que são regras boas, né? Então, a gente precisa também acolher essas pessoas, a gente precisa entender a dificuldade de todos e poder fazer o acolhimento. A gente consegue lá, por exemplo, não é qualquer abrigo que você consegue levar animal de estimação. Então, a pessoa vai ficar na rua por causa do animalzinho dela e lá a gente recebe. Tá? Então, são algumas condições especiais que fazem com que algumas pessoas prefiram ficar na rua. Então, elas são acolhidas lá com a gente. Tá? Dentre outras tantas ações aí. Para saber mais sobre as tipologias de desastres e ter informações, spalerta.sp.gov.br. Além de seguir a Defesa Civil nas suas redes sociais, todas elas... Sigam a Defesa Civil. @ Defesa Civil SP. Sigam a Defesa Civil. Sigam a Aí. Defesa Civil. Tem alguma mensagem que os senhores gostariam de deixar para a população sobre a importância da Defesa Civil? Tipo, um resumo de tudo isso? Acho que falamos bem. Os senhores falaram muito bem. Mas se tiver mais alguma coisinha para a gente poder estar encerrando... Você quer dizer algo, Lira? Fica à vontade. Tá. E depois eu digo também. Tá bom, sim, senhor. Bom, eu queria dizer a todos que todo o alerta que a Defesa Civil dá, então, assim, presta atenção e sigam os alertas, né? O alerta, volto a repetir, não é a previsão do tempo. Ele é uma prevenção de uma possibilidade de um desastre. Ele pode não acontecer e tá tudo certo e graças a Deus que não aconteceu. Mas se Deus o livre acontecer, você vai estar seguro, vai estar resguardado, não vai se colocar em risco, né? A Defesa Civil, a missão dela, resumindo tudo que nós falamos aqui, é proteger as vidas. É essa a nossa missão. Então, assim, todo o alerta que a Defesa Civil dá, todos sigam, né? Mas o tempo tá lindo. Tá tudo bem, então siga, né? Tem a possibilidade, a chuva pode ir para outro canto, tá tudo certo. Mas o importante é que a gente não se colocou em risco
e a gente não colocou a nossa família, as pessoas que nós amamos, em risco. Então, sigam o alerta da Defesa Civil. Toda vez que aparecer lá, se abriguem, não se coloquem de maneira nenhuma, nem sua família. E sigam a gente nas redes sociais também. Sigam a gente, que lá nós damos muitas orientações sobre prevenção. Né? A gente mostra nossas atuações no desastre, mas a gente também mostra o que a gente tem que fazer antes deles. Sim. Né? Então, tudo a gente mostra, né? A gente mostra... Agora a gente está no período de estiagem, então lá vai aparecer bastante sobre a estiagem. Então, olhe nossas redes sociais, veja o que você não pode fazer, que aí, dessa forma, a gente previne um desastre. Excelente. Da minha parte, agradecer pela oportunidade, né? Para a gente é sempre uma honra poder conversar um pouco aí sobre as atividades da Defesa Civil, em especial aqui dentro da nossa querida, gloriosa, amada Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, que sem dúvida é a instituição que a gente deve todo o nosso amor, nosso respeito, né, em primeiro nível, sempre, sempre, sempre. Não estaríamos aqui se não fosse essa gloriosa instituição, não estaríamos aqui hoje. Com certeza. Então, obrigado à nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo por tudo, obrigado pela atenção. E leve o conhecimento para sua casa, para sua família, ajude-nos a melhorar a cultura de percepção de risco da nossa sociedade para a gente conseguir se tornar um Estado cada vez mais resiliente. Então, em nome do nosso secretário, Coronel Engel, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença dos senhores. Conversamos, então, hoje com o Tenente Lourençon e com a Cabo Lira. Muito obrigado, senhores. Esperamos recebê-los novamente para desmembrar ainda mais sobre esses assuntos. E é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso PMcast de hoje. Lembrem de deixar nos comentários outros assuntos que vocês querem que a gente traga por aqui, outros assuntos de interesse. Nos sigam nas redes sociais, sigam a Defesa Civil e até a próxima.